Ninguém amou como Jesus, nem se entregou como Jesus. O sacrifício de Jesus foi completo e único. Foi por mim e por você, e a preço do seu sangue. O sangue de Jesus não é simbólico, mas é poderoso e suficiente para nos salvar e dar vida. Nesta quaresma, aprenderemos a valorizar essa vida gerada pelo poder do sangue de Jesus. Nas mensagens dessa série, 40 dias pelo poder do sangue de Jesus, refletiremos sobre como o poder do sangue de Jesus trouxe redenção, perdão, salvação, libertação, transformação, cura e restauração, e finalmente, vitória sobre a morte. Celebraremos juntos o amor de Deus por nós, olhando para a cruz manchada pelo sangue de Jesus e para o túmulo, que está vazio, porque Ele ressuscitou. Receba agora a palavra da fé, no ano do Espírito Santo. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Bom dia, família Nazarena, desde Morungaba. Bom dia, gente, na graça e na paz do Senhor. Que final de semana especial nós estamos tendo, não é verdade? De muitas maneiras nós nos encontrando aqui. Ontem, dia 21, né, como Miradas de Amor, desde Morungaba, Miradas de Amor Brasil, nós nos reunimos especialmente para lembrar, né, de como o Senhor nosso Deus, de uma maneira muito especial, Ele se manifesta através assim das vidas dos nossos meninos e das nossas meninas com síndrome de Down, né? Uma expressão maravilhosa do Eterno através dessas queridas pessoas, meninos e meninas que têm caminhado conosco, caminhado no nosso meio e nos abençoado tanto. Quantos têm sido abençoados por essa expressão da graça de Deus, da presença de Deus? Que alegria! Ontem à noite, recebendo aqui a comunidade batista de Jardim Branca Flor, lá de Itapecerica da Serra. Quantos estiveram aqui ontem à noite? Foi um tempo gostoso de comunhão, né? Não só no tempo que nós passamos juntos aqui, mas também depois com o lanchinho especial que foi servido para todo mundo que chegou. E hoje de manhã nós queremos começar esta nova semana, não é? Nós que estamos numa caminhada desses 40 dias pelo poder do sangue de Jesus. Quantos permanecem engajados, gente? Engajados nessa jornada. Nós estamos assim num ano de alinhamento, né? Nós estamos nos unindo desde a nossa vida devocional, passando pelas leituras do nosso devocional, passando pela leitura da palavra de Deus, nos encontrando aqui desde o comecinho de janeiro, para construir o nosso novo ano com o Espírito Santo, e seguindo assim, pensando a nossa vida a partir da nossa fé. E hoje, o tema, né, dessa nossa mensagem, já a quinta mensagem da série, num total de 7 mensagens, está chegando aí, não é? O dia da ressurreição, a Páscoa do Senhor. Quantos estão celebrando já? O nosso Redentor vive, e olha que coisa boa, né? Com a coordenação do pastor Wellington, na Sexta-feira Santa. O que é que tem na Sexta-feira Santa mesmo, gente? Oi? Então, mas o que é que tem antes convocado para toda a igreja para o dia? E isso, nós temos o nosso jejum comunitário, né? Quantos vão fazer parte? Vão se unir em jejum, em consagração, e nesse espírito nós vamos chegar aqui às 9 horas da manhã, né, pastor? E nós vamos ter aqui na Sexta-feira Santa o culto das 7 palavras, hein? Prepare-se, organize para você chegar em consagração juntos, participarmos desse momento celebrativo e depois entregarmos juntos o nosso jejum ao Senhor, participando desse momento tão especial, preparando o nosso coração para o domingo da ressurreição, quando nós teremos a celebração da manhã. As nossas crianças vão ter um programa muitíssimo especial, vão também participar da Santa Ceia. Uma vez por ano nós fazemos isso com todo entendimento, enquanto nós estaremos todos juntos aqui pela manhã. Então é tempo de você se organizar,
para chegar para o culto das 7 palavras, para chegar no domingo pela manhã e voltar à noite depois, que nós temos o nosso especial de Páscoa, que o nosso Ministério de Dança e Adoração, Coral, entre outros, estão preparando, para que você venha e traga mais um. Vamos ter casa cheia para alcançarmos vidas para o Senhor. É tempo de evangelizar, amém? É tempo de anunciar que o nosso Redentor está vivo, aleluia! Você pode celebrar com palmas por isso, gente? A nossa caminhada em Cristo Jesus. Muito bom. Hoje pela manhã eu quero, para compartilhar esse tema, o poder do sangue de Jesus. Ele trouxe e continua trazendo transformação. Você percebeu que desde o início do culto, desde as canções, nós estamos bem alinhadinhos, tudo conduzindo para esse momento a palavra. Todas as declarações, o nosso clamor, tudo construído, para que nós possamos sair daqui entendendo bem o que é que nesse domingo Deus, por seu Espírito, já tem falado ao nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, portanto, em Romanos, capítulo de número 12, e nós vamos fazer a leitura desse capítulo completo, desses 21 versículos de Romanos, capítulo de número 12, e tentar assim, da maneira mais objetiva, falarmos sobre esse tema, transformação. Então acompanhe a leitura da forma mais atenciosa que você puder oferecer. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal
com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje pela manhã. De muitas maneiras, Senhor, estarmos declarando que Jesus é aquele que verdadeiramente transformou o nosso viver. Nós estamos declarando aqui de muitas maneiras. E queremos sair daqui para a vida, para seguir dando visibilidade para tudo isso. As declarações de fé que juntos nós temos feito aqui, desde esta casa de oração, ao encontro daqueles que nos acolhem nas suas, hoje ou quando estiverem. Dá-nos, portanto, a Tua palavra, na devida consciência que precisamos, para podermos fazer como acabamos de declarar na nossa oração, sair daqui para viver todas as implicações do que significa ser alguém transformado pelo poderoso sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, preço pago por cada um de nós, em favor de cada um de nós. Para isso nós nos consagramos e oramos, portanto, agradecidos, no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. O que é que você diria, de fato, já mudou na sua vida desde o dia em que você conheceu Jesus? Pare, pense e responda conscientemente essa pergunta que eu acabei de fazer. Quantos estão comigo aqui? Estão? O que é que de fato você considera mudou na sua vida desde o dia em que você conheceu Jesus? Veja bem, estar na posição de pessoas como eu e você está muito longe. Então escute-me. Você não está aqui e você não foi chamado por Deus para ser assim um pouco mais religioso. Não é essa a ideia. Não é para dizer assim, né? Quando você vai preencher uma ficha por aí, religião, você põe lá evangélico. Não é questão de ser mais religioso. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver, portanto, com fazer parte de uma cultura evangélica, de uma cultura gospel. Não tem problema usar as camisetas. Ontem eu vim com uma camiseta que eu ganhei do pessoal da EMA, com versículo bíblico, com uma declaração de fé, não tem problema nenhum. Chaveiro, adesivos no carro, enfim, mas não se trata disso. Nós não somos consumidores de uma cultura. É verdade, é um mercado que está aí. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, de muitas maneiras. De formas legítimas, porque há instituições que produzem esse material para que a palavra de Deus seja divulgada nas camisetas, nos adesivos, enfim. Mas não se trata disso, nós não somos meros consumidores de produtos do gospel, do evangélico. Nós também não somos chamados assim para sermos simpatizantes do evangelho. Não. Eu gosto de Jesus. Então, como eu gosto de Jesus, eu vou para a igreja, enfim, tenho uma aproximação. Gosto mais dos evangélicos do que de qualquer outro grupo. É mais do que isso. Então, se você está me ouvindo, é para você entender que é mais do que isso.
nós também não fomos chamados assim para sermos seguidores dos teólogos que estão por aí. Os teólogos, eles se multiplicaram, né? Porque todo mundo agora virou especialista de muita coisa. Não é verdade? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que algumas pessoas, pastor Francisco, vão chegar no céu e vão falar para o Senhor: dá uma sentadinha aí, deixa eu explicar umas coisas para o Senhor que eu aprendi enquanto eu estive por lá. Deixa eu dizer, ninguém vai dar aula para Jesus. Ninguém vai dar aula para Jesus. Tem gente especializada demais em saber, mas ruim de viver. Então, e nós não fomos chamados também para sermos seguidores de astros, de estrelas. Eu tenho plena convicção, consciência, de que Deus tem chamado muita gente, né, que de uma forma assim muito querida e preciosa, anuncia Jesus com força, e o Senhor vai dando para essas pessoas a visibilidade, e essas pessoas, principalmente eu observo, quando elas estão usando esse espaço, né, na mídia, em entrevistas, ou estão usando esse espaço nos programas, o tipo de postura e de discurso é que denuncia do que elas são feitas. Mas entenda uma coisa: os holofotes todos só devem estar numa pessoa, Jesus Cristo. Holofote, esse negócio de holofote é só em Jesus. Vocês entenderam? Aqui a gente tem holofote, não é verdade? Mas assim, a partir do momento que eu ou qualquer pessoa que subir aqui tirar assim de Jesus o que é dele, nós estamos fazendo o que Isaías já disse: a honra do Senhor, a glória do Senhor, melhor dizendo, ele não a divide com ninguém. Então, nós não fomos chamados para uma aproximação assim qualquer. Nós fomos chamados para sermos transformados por Jesus. Quantos foram chamados para essa transformação? Então, em todo o tempo hoje aqui, nós já fomos ajudados, nós já fizemos essa declaração, nós já cantamos de muitas maneiras, nós aqui já demos assim uma resposta de fé. E o texto que eu acabei de ler, por si já basta. Então eu vou tentar não atrapalhar a leitura que eu fiz, porque o que a gente leu, a gente já poderia aqui fazer uma oração de consagração, de comprometimento nas coisas que a gente leu, e ir para casa. 10h29. Então já deu, né? Mas eu vou tentar brevemente aqui colocar aqui alguma coisinha para a gente fazer uma leitura disso que a gente acabou de ler. Então um pouquinho eu já falei. Fiz uma pergunta, né? O que é que você diria já mudou de verdade na sua vida desde o dia em que você conheceu Jesus? Em outras palavras é assim, ó. O que é que você faz da sua vida? E isso já vai para o primeiro ponto aqui, que denuncia quando é que uma pessoa de fato está afetada pela presença de Jesus, quando o sangue de Jesus, preço pago, está aparecendo na vida dessa pessoa. É disso que nós vamos falar hoje, desse nível de transformação que aparece no nosso dia a dia. Então, a primeira expressão do texto de Romanos tem a ver com rendição. Apresentem a sua vida a Deus por causa de tudo que ele fez. É o versículo 1 do capítulo 12. Ofereçam a sua vida a Deus por causa de tudo que ele fez. Olha como Deus, por seu Espírito, pega o apóstolo Paulo e ele consegue em poucas palavras ser preciso. Disse tudo. Concorda, pastor? Apresente a Deus a sua vida por causa de tudo que ele fez. O nome disso é de dom, rendição. Rendição. O que você faz da sua vida? Né? Quantos estão nas salas de aula? Levante a mão. Vamos prestigiar os nossos professores, educadores. Que classe importante, não é verdade? Muito bem. Agora, quantos aqui são, por exemplo, construtores? Construtores, olha aí, vários, muito bem. Isso. Quantos são da área da saúde? Da área da saúde, isso, do cuidado, que coisa boa, não é? Qual é a sua área? Seja qual for, onde quer que você estiver. O que é que Jesus
no seu lugar ali, Ele faria nas mais diversas circunstâncias que você enfrenta. Na sala de aula, lá na obra onde você trabalha, lá no consultório onde você atende. O que é que Jesus faria? Porque essa que é a questão. E isso é rendição. Entendeu? Ou seja, se Jesus estivesse vivendo a sua vida, como é que seria a atitude dele? Agora vamos parar para pensar aqui. Quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Entregaram? Então pronto. Então quer dizer que a sua vida já pertence a Ele. Percebe? Então a coerência da rendição tem a ver com você dar espaço e visibilidade para que Jesus se apresente ali no seu dia a dia, ali ao lado das pessoas com quem você dialoga, porque você está dialogando, entende? É uma conversa entre um homem de Deus, que carrega a vida de Jesus, porque o Espírito Santo misturou a vida de Jesus com a sua, quando você conheceu Jesus e você se entregou para Ele. Então, esteja você fazendo o que você estiver fazendo, ao lado de quem quer que seja, onde for que você esteja realizando isso, quer as circunstâncias ajudem ou não, quer as pessoas favoreçam ou não, ali está você. E essa rendição, ela quer aparecer. E isso é que vai denunciar o tamanho da transformação que você já experimentou. Quantos estão entendendo essa palavra? Vocês estão entendendo? Então, por que é que nós temos que falar sobre isso? Para alinhar a nossa consciência àquilo que é a transformação que o Espírito Santo já fez e quer seguir manifestando na minha vida e na sua vida. Então é em tudo. Deu para entender? Segundo ponto, o texto vai dizer para a gente aqui, que por causa disso, nós devemos ser um sacrifício do tipo santo, que Deus considera agradável, é a nossa verdadeira maneira de adorá-lo, e vai nos dizer no versículo 2, para não imitar o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixar que Deus transforme o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, enfim, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifeste na nossa história. Então a palavra-chave agora aqui é santidade. Santidade. Então, a gente precisa perceber o seguinte, né? É uma transformação que tem a ver com tornar-se. Quando é que de fato eu sou transformado? Quando eu vou me tornando alguém mais parecido com Jesus. Então, uma coisa leva a outra. Entendeu? Se eu me rendo, como a gente canta em diversas canções, as canções que a gente mais se quebranta são essas canções de rendição. Tem tantas boas canções que a gente assim se coloca. Então, viver as implicações disso é o meu, é o seu desafio, é o nosso chamado. É o nosso chamado. Então é santidade, né? É tornar-se parecido com Jesus. Então isso vai aparecer na nossa vida, né? Vai aparecer no nosso comportamento, vai aparecer nos nossos hábitos, vai aparecer nas coisas que a gente abre mão. Nós já temos falado aqui. É o aprender a dizer não, é permitir a mudança da nossa linguagem, da terminologia que a gente usa. Tem coisa que não presta mais para estar na nossa boca, não serve mais para estar na nossa boca. Tem algumas expressões que a gente tem que limpar isso, não é? Na forma de vestir, na forma de a gente se apresentar para a sociedade, não é? É isso. O que é que nós, como igreja, devemos para todo mundo que a gente conhece? É o seguinte, um encontro com Deus. Tudo que a igreja não deve oferecer para a sociedade é escândalo. É motivo para quem quer que seja falar.
É disso que você tem que se ocupar, você tem que prestar atenção. Eu disse semana passada, digno, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. Ou você coopera com Deus, ou não. Então, quantos vão cooperar com Deus aqui? Cooperar, esse é o nosso chamado, para cooperar. Aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 10, o apóstolo Paulo, que é uma chave da carta aos Efésios, diz que por intermédio de Jesus Cristo, olha lá, no devido tempo, o Senhor está reunindo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Então, para tudo estar sendo colocado debaixo da autoridade de Cristo, a primeira pessoa que deve estar debaixo da autoridade de Jesus, somos eu e você. E aí, se nós estivermos debaixo da autoridade de Jesus, a gente tem influência sobre todo mundo que a gente conhece. Entendeu? Então, a gente vai, portanto, se misturando com as pessoas e a gente vai ponderando sobre como que tem sido o fruto dessa mistura com as pessoas, os nossos amigos, as nossas amigas. E aí a gente vai entendendo quando é que convém continuar e quando é que convém a gente parar. É verdade. Tem que ter essa noção, tem que ter essa consciência. Tem que ter. Então a gente precisa prestar atenção. Nós somos chamados para salgar e para iluminar, alumiar, com a luz que a gente recebe de Jesus e com o gostinho que a gente tem para temperar os nossos relacionamentos. Então, tem que ter uma consciência nisso. Percebe? São posturas que a gente adota. São posturas necessárias que eu e você nós temos que ter. Então, é nesse sentido que a santidade ela tem que aparecer. Ela aparece no matrimônio, aparece no casamento, aparece inclusive, e isso é da consciência de cada casal, mas inclusive na intimidade do casal. Todas as coisas têm que passar. Não sei você, lá em casa passou. A gente se converteu e a gente teve que rever muita coisa dentro da intimidade do casal. É assim que tem que ser. Você tem que parar para prestar atenção. Você entendeu? Porque aquilo que às vezes é bagagem que a gente traz, né, do tempo que a gente não estava em Jesus Cristo, não pode mais fazer parte do amor e do relacionamento, inclusive sexual, de um casal, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas isso é uma reflexão para você parar e para pensar, e eu estou dizendo da parte do Senhor, e não me arrependo de estar dizendo isso. Não me arrependo. Porque tem, assim, desculpa dizer, mas tem muita bestialidade. Tem muita coisa que a gente traz. E a indústria, né, do sexo, ela é muito poderosa. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui chegamos, né, para a vida conjugal, ou já dentro da vida conjugal, profundamente afetados por essa indústria. E tem umas coisas que às vezes ficam, que às vezes precisam ser revistas. Então, um toque aqui do seu pastor para você parar e pensar. Então, em primeiro lugar, tem que ter rendição. Em segundo lugar, tem que ter santidade. Deu para entender? Quantos estão entendendo aqui? Estão se comprometendo com isso? O Espírito Santo vai seguir falando, o Espírito Santo vai seguir orientando. Você tem que mergulhar nos devocionais, nas leituras bíblicas, não é? Ontem nós terminamos 1 Samuel. Agora hoje começamos o segundo livro do profeta Samuel, no caso de você estar fazendo a leitura anual de acordo com o nosso devocional. Não é verdade? Mas em terceiro lugar, tem aqui um cuidado que diz respeito a um olhar que pessoalmente eu e você nós temos que ter, chamada autoavaliação, né? Isso é importante, é algo que tem que acontecer em mim e que tem que acontecer em você. Então assim, nem menos nem mais do que ninguém, mas o nosso lugar ao lado de todo mundo, entendeu? Tem pessoas afetadas que se apequenam, sempre se apequenam, sempre se apequenam, sempre se apequenam diante de tudo e de todos. São vítimas das próprias circunstâncias de vida experimentadas talvez até aqui. E a gente precisa buscar para isso ajuda do tamanho que a gente precisar. A gente precisa de ajuda espiritual. Então hoje, como pastor, por exemplo, eu estou dizendo isso para você.
Mas às vezes a gente precisa buscar ajuda, não é? na psicologia, a gente precisa buscar na terapia, para você se resolver melhor em algumas coisas. Faça o que for necessário, mas não fique refém. Olha o que diz a palavra do Senhor, no versículo de número 3, que com base na graça que recebi, Paulo apóstolo dizendo, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Então Paulo apóstolo usando o que de Deus ele recebeu para dizer, como eu estou fazendo aqui também, Ayrton, olha só, não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Percebe? Então essa tratativa pessoal, em outras palavras, deixa eu ser rasgado assim, eu vou usar assim, você tem que ser uma pessoa bem resolvida na sua vida. A gente não se resolve da noite para o dia, concordam, gente? Não é assim, não é tão simples assim, mas a gente tem que se resolvendo, entendeu? Então, a partir do momento que eu verifique em mim, olha, isso daqui é uma fortaleza que eu tenho, então eu submeto, consagro ao Senhor para eu não me achar, mas isso aqui é uma deficiência que eu tenho. Como que eu busco ajuda? Onde a palavra me ajuda, onde que às vezes eu preciso de um mentor, onde que às vezes eu preciso de uma terapia, onde que eu preciso de aconselhamento pastoral, ou que eu preciso de buscar, para eu não ficar refém disso. E assim a gente vai na vida se resolvendo, e vai acontecer o seguinte, não é? A gente não é criança para sempre, daí a gente vem para a pré-adolescência, a gente vai para a adolescência, vai para a juventude madura, e às vezes solteiros ou casados, vem a vida conjugal, né? E o tempo passa, e os nossos filhos crescem, né? Os nossos filhos já não são mais crianças, são inúmeras etapas e a gente envelhece, vira idoso. Em cada nova etapa a gente vai precisar voltar para a palavra de Deus, e a gente vai precisar de novo olhar para aquilo que às vezes vai acontecer em função das novas demandas que vão surgindo. E aí Jesus está ali de novo com o seu sangue poderoso que nos comprou para gerar por seu Espírito a transformação que a gente for necessitando em cada nova etapa da nossa vida. Quantos estão entendendo isso? Então não tem espaço para a gente assim viver como a gente sempre viveu. A minha vidinha é essa assim, desse jeito. Ô, mediocridade, gente. Abre os seus olhos e entenda, você foi chamado para você crescer e se desenvolver em tudo. O Senhor te fez com capacidade para você avançar. Isso aqui não é coach não, isso aqui é o chamado de Deus que plantou em você tantas coisas desde o ventre e que deu a capacidade para você ser frutífero todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. No último encontro do MIC, que acontece agora quinta-feira também, para todos aqueles, olha, que entraram nesta fase dos 60 a mais, que fase preciosa. E é daí para frente, seguir frutificando e seguir, e você não tenha problema com isso. E quinta-feira, se você tem tempo, você vem para cá e traz mais gente, vai ser um tempo gostoso de conversa, mas no último encontro o pastor Francisco trouxe uma palavra desafiadora, né, pastor Francisco? Para a gente seguir fazendo. Você pega lá o Josué e o Caleb. O Caleb chegou para Josué, seu líder, a gente já leu sobre isso, lá atrás, na leitura bíblica anual. Lembra, irmão Dirceu? Já lemos sobre isso. Ele chega com 75 anos, né? Aliás, com 85, e ele vai falar o seguinte, olha, eu ainda estou forte hoje, como no dia 40 anos atrás, que me foi prometida por Deus a tomada da terra. Eu vou lutar, e eu vou tomar, e eu vou conquistar. E Hebron foi dado para ele, para o Caleb. Percebe? É só para dizer que tem um movimento desejado pelo Senhor para todos nós. Enquanto tem vida, tem realização. Enquanto tem vida, tem realização. Então a gente não pode acomodar. Não pode acomodar. Entendeu? As mudanças, elas não são assim uma coisa que a gente pode deixar passar. Elas são essenciais. Tudo tem que mudar. A igreja de Jesus, de tempo em tempo, ela tem que experimentar o impacto das mudanças para ela continuar sendo relevante. Não dá para a gente ser sempre o mesmo tipo de gente a vida inteira. Então diga para você mesmo, 2026 vai ser o ano que eu vou crescer. Gente, mas
Vamos ter mais fé? Vamos lá? 2026 vai ser o ano que eu vou crescer, já estou crescendo, aqui já está acontecendo, isso aqui já é profético, e é um crescimento no Senhor, não é? De maturidade, de consciência, de alinhamento. Gente, tem uma graça nova do Senhor nos abraçando. Quantos percebem? Uma graça nova, uma graça. Tem mais gente se mobilizando de muitas maneiras, e é por isso que, em terceiro lugar, eu quero falar sobre isso, sobre o que é uma marca na vida de alguém que foi transformado: o serviço. Antes de nós chegarmos aqui, chegaram os meninos e as meninas da música, eles já estiveram aqui no meio da semana ensaiando, se preparando. Abençoa você hoje o tempo de celebração pela palavra cantada. Vocês perceberam que tem uma graça nova que está fluindo? Sabe de onde vem isso? Eles estão caminhando mais juntos, não é? Sim ou não? Sabe, é assim, então orem, né? Olha, toda essa turminha que está aqui, olha, desde a recepção, chegaram mais cedo para preparar, para trabalhar. Tem um planejamento, não é? Que logo na segunda eu distribuo, e aí o Felipe, a Mariel vai contactando um monte de gente. Vocês perceberam que nós temos aqui servindo? Vem a adolescente Cissa, né? Vem já o meu querido irmão, nós estamos na meia idade, né, Dirceu? Que coisa boa, vem o Dirceu para orar, não é verdade? Nós queremos homens e mulheres de todas as idades, e você que já está mais rodadinho, pastor, eu posso chegar aqui também para participar da liturgia? Estou convidando você. Nós queremos que toda a igreja que quer servir de alguma forma chegue para fazer aquilo que você entende. Eu tenho algo para contribuir, eu tenho uma expressão para oferecer. E não fica preocupado se tem microfone para segurar, se tem câmera, né, Marcelo? Mas fica de boa, vem para fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. O Senhor tem chamado você para você fazer. Isso é uma marca da nossa transformação, porque nós nos dispomos. A gente viu o vídeo da Ema, né? Daquela turma de formandos. Nós tínhamos 5 naquela foto, né? E aí foi feita a pergunta: com quem é que eu posso contar? E eles disseram: comigo! Deixa eu perguntar: com quem é que o senhor pode contar? Comigo! Você entendeu? Vamos de novo: com quem é que o senhor pode contar? Comigo! Isso. Agora vamos falar conosco: com quem é que o senhor pode contar? Conosco! É isso! Vocês entenderam? E os nossos 5 formandos, e mais a Maria Alice, ela vai de novo. Eles vão para Manaus, gente. Entendeu? E como igreja nós queremos enviá-los. Por isso que a gente está dando esse toque para você já se envolver em oração, porque tem um trabalho sério que é realizado lá, e que, não é uma prática para esses nossos meninos e meninas. E assim, você quando participar enviando, você não está enviando um menino e uma menina que está sentado sem fazer nada aqui. Todos eles servem nos nossos ministérios, todos eles estão envolvidos, todos os nossos adolescentes e a jovem Maria Alice que vão, todos estão envolvidos. Então você não está investindo à toa, você está investindo em gente que já serve desde a igreja local. Imagine, né, o que o Senhor tem preparado para nós desde como igreja, sim ou não? O que o Senhor tem preparado? E você que tem filhos adolescentes aí, põe seu joelho no chão. Nós queremos cada vez mais enviar os nossos adolescentes para a EMA, aleluia! Enviar para a EMA para que eles sejam treinados, e Deus está dando expansão para a EMA. Vai ter até nos Estados Unidos, gente. Pensa, eles estão começando, estão indo para os Estados Unidos. O Senhor que está expandindo, porque tem gente consagrada realizando. Então nós podemos desde aqui também fazer isso. É por isso que nós já lemos, e eu já disse que o quarto item aqui da nossa palavra, portanto, é o serviço, e a gente já leu aqui dos dons que foram dados para profetizar, né, para servir, para ensinar, para contribuir, para liderar, para demonstrar misericórdia. Olha coisa linda, né? E depois vai falar de hospitalidade, e de amar, de honrar, de ser, né, de ter atitudes adequadas nos mais diversos momentos da vida. Mas em quinto e último lugar, dentro desse aspecto da transformação, porque eu, de fato, ficaria só com a leitura do capítulo 12. E eu quero que depois você leve para casa o capítulo 12 de Romanos, e que você mergulhe, que você ore em cima, que você... Quantos estão comigo?
que você se deleite e que você vá de encontro a cada declaração. Tem muita coisa ali. Posso contar que vocês vão fazer isso? Que vocês vão fazer isso, pegar o capítulo 12 de Romanos essa semana em especial, e todo dia ler, todo dia ler, e dizer: Senhor, nisso daqui eu preciso melhorar, nisso daqui. O último aspecto importante é assim, no trato de uns para com os outros. Fala de um amor sem fingimento, de um amor sem hipocrisia, fala da ideia de nós, portanto, não retaliarmos. A retaliação, ela é proibida pelo Senhor nosso Deus. Jesus reafirma isso, né? Quando Ele também ensina a palavra de Deus para mim e para você, porque é isso que nos diferencia, é a capacidade de perdoar. É a capacidade de perdoar. Não tem nada que nos libere mais do que o perdão. Não tem nada. E isto é algo que só o cristianismo tem. Vocês já me ouviram falar, já ouviram outros falar. Só Jesus ensina isso. Não tem filósofo que ensina isso. Não tem religião nenhuma que ensina isso. Falam sobre amor. Amor, tem amor de tudo que é jeito sendo ensinado por aí. Mas o amor de dar a própria vida no lugar de outro, só Jesus. O amor de devolver o mal com o bem, só Jesus. Não tem vingança, não tem retaliação. Então, esse tipo de coisa, acho que é uma das questões mais difíceis para mim e para você, sim ou não? O que acontece com você quando alguém pisa no seu calo? Quando alguém puxa o seu tapete? Quando alguém é injusto com você? Quando alguém fala mal de você? Quando alguém de alguma forma faz alguma coisa que te afeta? Não precisa às vezes nem ser você. Afetou a sua família, afetou um membro da sua família. Pensa bem, o que é que acontece dentro de você quando uma situação assim, e essas coisas acontecem. Eu e você estamos sujeitos a receber isso, mas eu e você, nós estamos sujeitos a promover isso também. De vez em quando a gente vai muito mal. E a gente faz cada coisa que só Jesus na causa. Então pare para prestar atenção nesse texto e nesse ensino da palavra de Deus, para que nós possamos, de fato, perceber o seguinte: por que a gente está conversando aqui? Porque não se trata apenas de ouvir, mas Jesus ele vai dizer, lá no capítulo 7 de Mateus fala isso, você tem que ouvir e praticar. Presta atenção, estão comigo aqui? Todo mundo? Só quando você ouve e pratica, é que você aprende. O alvo de Jesus é que eu aprenda. Isso me transforma. Vamos lá? Ouvir mais praticar, igual aprender. Isso me transforma. Vamos juntos? Ouvir mais praticar, igual aprender. Isso me transforma. Última vez, tá bom? Ouvir mais praticar, igual aprender. Isso me transforma. Por isso que Jesus vai dizer: você está cansado? Aprendam de mim. Porque você olha para Jesus e você vê Jesus fazendo tudo o que antes ele disse. Ele não tinha dificuldade de viver como alguém que veio para transformar o mundo. Não é não é uma reforma, é uma transformação. É uma transformação. Transforma tudo. Quantos querem ser transformados? Quantos querem ser transformados? Então os nossos meninos da música vão chegar para nós fazermos uma última declaração de fé, enquanto nós nos resolvemos aqui ainda naquilo que brevemente eu vou dizendo para vocês. Entenda isso, olha pessoal, fique comigo. O nosso testemunho, ele tem que ser mais importante. Presta atenção. O nosso testemunho tem que ser mais importante do que a exigência que nós temos dos direitos que nós temos. Às vezes a gente quer tanto que alguém nos respeite, que a gente vacila no testemunho. É verdade. Tem que cuidar disso. Tem nenhum problema de a gente gostar das coisas direito. Eu gosto das coisas certas.
Então eu procuro fazer direito, procuro andar na linha, fazer as coisas certas, mas nem todo mundo está afetado pela consciência que eu estou, mas você também está afetado pela consciência do Espírito Santo na sua vida. Então, é como Jesus ele fez. E o apóstolo Paulo recomenda: tenham em vocês a mesma atitude que Jesus teve. Ele era Deus, mas ele não ficou apegado aos seus direitos. Ele decide se esvaziar, porque só fazendo assim, ele poderia se fazer um de nós. E quando ele foi feito gente, olha só, André, ele decidiu servir. E ele não serviu, Cíntia, de qualquer maneira. Ele serviu em obediência a Laís, até a morte. E não foi uma morte qualquer, mas foi uma morte de cruz. Você pode se colocar de pé? Você pode levantar sua mão assim, olha. Porque Deus o exaltou, e por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E com a sua mão levantada, você pode celebrar isso, declarando a sua fé em Jesus, consagrando a sua vida em Jesus, e dando espaço para que nessa quaresma, nesse tempo de alinhamento, nesse tempo em que nós estamos dizendo obrigado pelo seu sangue, o seu poderoso sangue, que não foi um acidente na história, mas foi um plano desde antes da fundação do mundo, para me fazer bem, para me alcançar, transformar a minha vida. E hoje pela manhã nós damos uma resposta de fé, cantando e orando. Está aqui aberto, se você quer sair daí, para colocar diante de Deus qualquer situação, demanda, cenário da sua vida, e você sair daqui comprometido com o Senhor Jesus. E se quiser ficar aí também de pé ou de joelhos, mas uma coisa eu quero te falar e termino para nós cantarmos. Você só tem uma vida para decidir, uma vida, e é esta que você, até aqui você tem. Então resolva logo, não perca tempo, dê uma resposta de fé hoje. A palavra poderosa é arrependimento. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a sua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. E se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, sim, totalmente teu. E se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a sua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, sim, totalmente teu. E eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo.
eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Oh, toca-me, oh, toca-me, Senhor, e sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda-nos, sonda no meu coração, vê se há em mim. Sonda-nos, Senhor, guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Nós jamais seremos, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Oh, toca-me, oh, toca-me, Senhor. Sim, toca-me, toca-me, Senhor. Diga isso. Toca-me, toca-me, Jesus. Hoje pela manhã, meu amado Deus, nosso querido e eterno Deus, nós clamamos a Ti, nosso amado Deus e Pai, que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. E nós queremos que o nosso dia a dia seja esse palco da vida, da existência de verdade ao lado de todo mundo, onde a Tua vontade se manifeste em nós e através de nós. Nós nos rendemos aqui, escolhemos viver em santidade, com um olhar equilibrado a respeito de nós mesmos, ao lado de todo mundo, porque nós vamos ao encontro das pessoas para servi-las, como o Senhor nos disse que nós deveríamos fazer seguindo o Teu exemplo, com a toalha e com a bacia. Foi assim que o Senhor, entre outras maneiras como o Senhor viveu, nos ensinou e nos deixou. Agora vão e façam o mesmo, e nós queremos seguir fazendo isso. E nós queremos, Senhor, lidar direito uns com os outros, lidar desde dentro das nossas casas, lidar no trabalho, na escola, na universidade, no dia a dia e em todos os ambientes onde nós nos depararmos com tanta gente. Tem gente que a gente conhece, tem gente que a gente nunca viu na vida, que a gente só vai ver uma vez na vida. Mas como tudo faz diferença para os propósitos do Senhor, que nós possamos aproveitar bem a oportunidade dessa vida que hoje nós desfrutamos, para fazer direito, para a glória do Teu nome, porque para isso nós somos chamados, para sermos transformados e para sermos agentes de transformação, porque o poderoso sangue do Senhor nos comprou, nos redimiu, nós fomos perdoados, nós estamos salvos e libertos, e por isso essa transformação é de verdade. Nós acabamos de declarar mais uma vez aqui cantando, entre tantas maneiras que hoje pela manhã nós já o fizemos, que o Senhor é o Senhor da nossa vida,
E nós queremos seguir o teu conselho, o teu modelo, e sermos transformados à semelhança de quem o Senhor é. Faz isso em favor de cada homem e de cada mulher que chegou aqui, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Porventura tem alguém que está aqui hoje pela manhã, às vezes você na sua casa, você pode falar para a gente aqui, a Josi está no chat, e ela depois denuncia aqui a sua decisão. Tem alguém que ainda não está num compromisso com Jesus, mas se compromete hoje com uma consciência renovada, numa declaração de fé que você quer fazer para a gente como igreja acolher você e celebrar a sua decisão? Só levante a sua mão, não é? Só levante a sua mão para a gente celebrar com você. Eu acho que acender ali agora o fundo vai me ajudar também a enxergar um pouquinho melhor. Eu agradeço essa gentileza. Obrigado, meu querido. Alguém tomando esta decisão? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Abril vem aí nosso mês de aniversário. Se qualquer de vocês chegou, tem aquela listagem ali, naquele painel de vidro, para você verificar se o seu nome estiver ali. Verifique se está correto. Se estiver errado, passa na balconia, e aí para a semana que vem já vai aparecer certinho ali. Se o seu nome não está ali, e você é filho dessa casa de diversas maneiras, e você chegou e você disse vim para ficar, que você também então fala para a gente, meu nome não está lá, mas agora eu sou filho dessa casa. Entende? É uma expressão carinhosa, e dizer, eu quero ser parte dessa família. Talvez você já tenha sido batizado, e você diz, pastor, olha, eu quero ser acolhido assim, na membresia da igreja, quero receber um certificado, tirar uma foto. Se você quer, se você às vezes prefere não fazer assim, vindo aqui, tirando a foto, mas gostaria também de receber um singelo certificado, enfim, tem com algumas pessoas que a gente já tem combinado isso, que não tem foto nem certificado, mas são de casa, está tudo certinho, não tem problema. Mas para você que deseja, dá um toquezinho para a gente. Tá bom? Para a gente poder dar esse passo. E se você quer descer as águas do batismo, deixa eu perguntar aqui, tem alguém que não foi batizado e quer se batizar? Levante a mão. Tem alguém aqui hoje pela manhã? Não? Mas nós queremos abrir essa oportunidade. Dá uma pensadinha, conta para a gente se você quer. Uma das coisas importantes, que também denuncia que uma igreja caminha, é a capacidade de a gente ganhar pessoas, e de a gente seguir batizando pessoas. Quantos entenderam isso? Então, capricha nos pequenos grupos, tá bom? Capricha lá nos pequenos grupos. Abra suas mãos, por favor. Abra suas mãos. Tá gostosinho aquele sonzinho de fundo assim? Vocês podem sempre manter, tá bom? Eu quero enviá-los agora como agentes do reino de Deus. Enviá-los agora como missionários do Senhor. Enviá-los agora de volta para suas casas, e desde as suas casas para o trabalho, e para todos os cenários onde você vai encontrar com outras pessoas. E que você seja, portanto, um homem de Deus e uma mulher de Deus, que transformados por Jesus, no poder do sangue de Jesus, vão fazer diferença lá ao lado dessas pessoas. Que você seja empoderado pelo Espírito Santo. Que você tenha palavras, aquelas palavras ungidas, para responder bem e direito. Mas mais, que você tenha um semblante, uma atitude serena quando for necessário, e vibrante também quando for oportuno, mas que você carregue esta presença, e que quando você chegar num lugar, a presença de Jesus se manifeste através da sua vida, e que as pessoas sejam atraídas para Jesus, por seu intermédio. Vai assim, homem de Deus, mulher de Deus, vai para a vida, vai para ser um ganhador de vidas para Jesus, para ser alguém impactante no seu dia a dia. E que o Senhor te console quando for necessário, e que o Senhor te abençoe nos momentos de tristeza. Nem tudo na vida vai bem, nem tudo na vida acontece como a gente deseja, mas sempre se recorde de que o Senhor, Ele é alguém que vai usar tudo e todos para transformar você, e fazer de você uma pessoa que brilha para a glória do nome de Jesus Cristo. É o brilho da glória de Jesus que você carrega. E que assim, o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as preciosas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém,
Amém e amém. Você pode celebrar Jesus comigo, aplaudindo. Boa semana. Tem oração, tem muita coisa na semana. Vamos junto com a glória de Deus. Vai na paz. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente ao meu coração.